Item 33, Senaqueribe cerca Jerusalém. Então Isaías, ele profetizou muitas coisas relacionadas ao futuro, não? Profetizou também a destruição de Jerusalém, essa parte já aconteceu pelos babilônios, e agora a cidade de Jerusalém é cercada. Esse Senaqueribe é um momento interessante da história, porque até o século XVIII, os homens diziam, né, os arqueólogos diziam que essa história de assírios, ninivitas, que nunca existiu esse povo, que isso era uma lenda bíblica. Então, já no século XIX, foi encontrada a cidade de Nínive e foi identificado o Império Assírio, inclusive os nomes dos imperadores, que a Bíblia citava, que os historiadores falavam que era tudo fábula. Eles encontraram, entre eles, encontraram tabuinhas descrevendo o governo de um homem chamado Senaqueribe, tá bom? Então, para mostrar como a Bíblia é sim um documento confiável para a história. Esse Senaqueribe, ele reinou nesse período que Moisés estava profetizando, né? Próximo do ano 700, foi do ano 705 até 681. Tá bom? E nesse período é que ele cerca Jerusalém. A cidade de Samaria, a capital do Reino do Norte, já tinha sido vencida. Tá bom? Versículo 18, veja o que Senaqueribe diz para os israelitas. Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Observe que ele usou o nome de Deus. Se você olhar na sua tradução, está escrito Senhor, tudo em maiúsculo. Bom, tem algumas traduções que não seguem esse padrão, mas significa que ele usou o nome de Deus, o termo Iavé. Ezequias viu os assírios destruírem as 10 tribos do norte, que formavam o reino chamado Reino de Israel. Agora esses assírios vêm contra as 2 tribos do sul, que formavam o reino chamado de Reino de Judá. O rei assírio usa o nome, em nossas traduções aparece como Senhor, tudo em maiúsculo, indicando que no original foi usado o termo Iavé. Então o nome que ele usa é o nome de Deus. Bom, como ele pode ter conseguido isso, né? Eu comento, é provável que Senaqueribe tenha pegado informações com os cidadãos das tribos do norte, para preparar esse discurso usando o nome de Deus. Infelizmente não é impossível, né? Tá bom? Que ele tenha conquistado o Reino do Norte, que tenha aparecido aqueles profetas para poder, né, sobreviver e de alguma maneira salvar mais algumas pessoas, dizer até, instruir ele, né, que Deus estava dando aqueles reinos a ele por causa do pecado deles. Ele estava sendo usado por Deus para puni-los. O comentário prossegue. O fato da Assíria ter vencido as tribos do norte era para Senaqueribe uma evidência de que os deuses assírios eram mais poderosos do que o Deus de Israel. Mas Senaqueribe estava enganado. O Deus de Israel só permitiu a vitória assíria sobre o reino do norte, né? Porque Israel estava em desobediência. Ele não permitiu sobre o reino do sul. Porque no reino do sul tinha o profeta Isaías, tinha o rei Ezequias. Então, tendo lá um homem de Deus, nós vemos que Deus, ele operou. Ou seja, Deus só permite o sofrimento do seu povo por causa da infidelidade, porque Deus não vai poder compactuar com esses erros. E veja, ainda nesse capítulo, ele, no versículo 10 e no versículo 18, ele usa de novo o nome de Deus, o termo Iavé. Então, Isaías capítulo 36, versículo 10. E subi eu agora sem Iavé contra esta terra para destruí-la. Iavé mesmo me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Ou seja, talvez ele tivesse ouvido de algum falso profeta, né, do Reino do Norte, ou talvez ele estivesse inventando isso. Não, eu estou vindo aqui porque Iavé me ordenou, tá bom? Para poder destruir Jerusalém. Não pode ter sido Deus,
porque Jerusalém não será destruída. Então Deus não mandou ele destruir Jerusalém. Se ele estivesse falando isso em relação às tribos do norte, aí sim. E o versículo 18 ele ainda diz, olha, não vos engane Ezequias, dizendo, Yahvé nos livrará. Novamente ele usou o termo Yahvé. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ou seja, como que dizendo que eles escapariam, que eles não escapariam porque o Deus deles não os livraria. Ele não livrou as tribos do norte e os outros deuses também não livraram ninguém, ou seja, os deuses assírios seriam os mais poderosos. Bom, o resultado será catastrófico, nós vamos ver mais à frente ainda.